Graças a paz, queridos, bom dia a todos. Vamos nos lá chegando, vamos sentando. É mais um culto que ofereçamos a Deus o perfeito louvor e a perfeita adoração. Antes da gente orar, vamos fazer uma leitura responsiva. Abra sua Bíblia juntamente comigo em Efésios capítulo 2, estaremos lendo aqui os versículos 1 até o 10. Efésios 2, versículos do 1 ao 10. Eu leio o versículo 1 e os irmãos, os demais, e assim sucessivamente. Versículo 1. Vamos se colocar em pé? Vamos fazer essa leitura. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos ler o versículo 8 todos juntos? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Por mais bom que você seja, por mais piedoso do que você seja, nenhum de nós é capaz de salvar a si mesmo, se não for por intermédio da graça de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, a tua igreja canta nesta manhã, Senhor. Nos colocamos à tua disposição, ó Deus. Use-nos pela tua misericórdia, Pai. Use-nos pelo teu amor, ó Deus, para que possamos levar a tua palavra, Deus, aos quatro cantos dessa cidade, para que possamos levar as tuas palavras aos confins da terra. Que missão possa ser algo, Deus, que esteja no coração desta igreja. Que missão possa ser algo, Deus, que colocamos como prioridade em nossas vidas, porque o Senhor é um Deus em missão. Aleluia. E eu glorifico ao Senhor, porque foi através de uma obra missionária que nós estamos aqui hoje, Igreja Batista Nova Campinas, e nós te agradecemos por essa oportunidade, Deus. Senhor, fale a corações aqui nesta manhã. Levante homens e mulheres, Deus, comprometidos com a tua palavra. Levante homens e mulheres que se coloquem realmente à disposição do Senhor.
Levante homens e mulheres que amam a Tua palavra, que amam vidas e que anunciem a Tua obra, a Tua vinda, Senhor, até quando o Senhor vier buscar a Tua igreja. Que possamos anunciar da Tua graça salvífica, que possamos anunciar nos quatro cantos, ó Deus. Que eu te peço neste momento, ó Deus, que fale a corações aqui nesta manhã. Use aquilo que nós temos, ó Deus. Desperta o Teu povo, ó Pai. Desperta o Teu povo para buscar cada vez mais a Tua presença. Nós te pedimos também nesta manhã, Senhor, por vidas que estão passando por momentos difíceis, Deus. Nós te pedimos pelo pai da Aline, Pai, que o Senhor venha ao encontro do Teu filho agora. Se tiver um internado, Deus, que o Senhor venha usar a vida dos médicos, dos enfermeiros que estão fazendo acompanhamento daquela vida. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, que estão em busca de um milagre. De repente o médico diz que não tem mais jeito, mas nós sabemos que a última palavra vem do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, doutor por excelência. Nós clamamos por aqueles que estão em busca de uma porta de emprego. Nós clamamos por aquele, Deus, que estão passando por momentos difíceis, por aqueles que estão por momentos de depressão, de ansiedade, de angústia. Pedimos que o Teu Espírito vá ao encontro deles agora, trazendo alegria ao coração, trazendo motivação, trazendo despertamento, ó Deus. Nós te pedimos neste momento, ó Deus, que fale com a Tua igreja. Desperta o Teu povo, ó Pai. Se tem alguém que ainda está dormindo, sono na indolência, que o Senhor venha despertar o Teu povo, despertar os Teus filhos e os Teus ungidos. Eu te peço mais uma vez, Senhor, que esta igreja possa ser um marco neste bairro. Nos dê alma, Senhor. Deus, toca nos corações das vidas que ao passarem aqui à frente possa sentir o desejo, a vontade de adentrar, ó Deus. Continue falando, Deus, aos corações nesta manhã. Continue, Deus, transformando vidas, avivando o Teu povo, despertando, Senhor, a Tua igreja. É que nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a paz, igreja. Os irmãos podem se assentar. Que bom que estamos aqui hoje. Já vou convidar quem vai trazer a mensagem nessa manhã. Mas alguns avisos, umas palavras pastorais, né, os irmãos. A primeira palavra, que estamos muito felizes, né, por tudo que Deus tem feito no nosso meio. Pessoas têm chegado no nosso meio. Temos muitas atividades sendo programadas. Isso traz um grande encorajamento ao nosso coração. E pedimos que os irmãos fiquem muito atentos às comunicações, àquilo que é compartilhado nos grupos da igreja. E nós temos daqui até nos próximos meses algumas atividades muito preciosas, muito importantes. Uma delas no dia 26 de abril, ou seja, no final do próximo mês, nós faremos uma visita como igreja à Vila Minha Pátria, que fica em Monugaba, um local que acolhe refugiados palestinos, afegãos e de outras nacionalidades. Também é mantido pela nossa Junta de Missões Nacionais e pretendemos levar toda a igreja. Nós temos uma enquete no grupo da igreja, eu vou renová-la hoje para que você possa preencher ali o seu interesse em participar. Então, aqueles membros da nossa igreja, aqueles amigos também que querem conhecer esse trabalho, que você separe então essa data do dia 26 de abril. O evento vai começar 1 da tarde e termina às 18 horas. Tá? Estaremos lá como igreja. Em maio nós teremos o aniversário da nossa igreja. Então reserve a data do dia 18 de maio. Um domingo nós passaremos o dia na chácara, o nosso Ibanova Day. Já estamos avisando com bastante antecedência para que você possa reservar esse dia para participar conosco. Um outro aviso, no próximo domingo nós teremos a nossa Assembleia Ordinária, e é uma necessidade da nossa igreja ter esse momento administrativo, e nós estamos convocando a igreja para essa Assembleia Ordinária no próximo domingo, em primeira convocação às 8h30, com 1/3 dos membros da igreja, e em segunda convocação às 9 horas, com o número que tivermos de presentes. Nós vamos tratar de alguns assuntos importantes. O primeiro deles é a aprovação das contas do ano passado, o segundo, a aprovação do orçamento para esse ano da igreja, e também a eleição para os órgãos de administração. Então os irmãos estão convocados, espero que toda a igreja possa participar. Aqueles que estão chegando, se quiserem participar também para conhecerem
como a nossa igreja trata dos assuntos administrativos e financeiros, estão convidados a participarem conosco. Então, no próximo domingo, não teremos nosso momento da IBD, mas teremos a nossa Assembleia Ordinária, que é um momento importante na vida da nossa igreja também. Amém, irmãos? O último aviso, apenas uma orientação. Nós temos recebido muitas pessoas, isso é muito importante, graças a Deus por isso, mas nós temos percebido um pouco de dificuldade, especialmente na saída do culto. Eu sei que os irmãos querem ficar conversando, querem bater papo, isso é ótimo, e por favor não pensem que o pastor da igreja é contra isso, pelo contrário, eu gosto muito desse momento, mas ali na recepção, meus irmãos, não é o melhor lugar para a gente ficar parado conversando, porque nós precisamos ter o acesso, o fluxo liberado para as pessoas que estão saindo, e fica às vezes muito apertado ali, a gente não consegue ter esse deslocamento. Então, se quiserem conversar, conversem aqui dentro, sem nenhum problema, lá fora, mas na hora da saída eu quero pedir para os irmãos para não ficarem parados ali na recepção, a não ser que estejam conversando com alguém da nossa equipe para buscar algumas informações ou deixar algum contato, para que a gente possa ter esse fluxo um pouquinho mais tranquilo e mais liberado, digamos assim, na saída. Tudo bem, irmãos? Vamos conversar, bater papo, ninguém precisa sair do culto correndo, mas ali na recepção não tem sido o melhor lugar para a gente fazer isso, tá bom? Quero convidar o Célio para vir aqui, o Célio vai trazer a reflexão dessa noite, dessa manhã, e o Célio vai falar um pouquinho melhor, dentre das atividades da nossa igreja que estamos planejando, especialmente voltadas para missões. A nossa igreja agora, na próxima quinta-feira, vai participar de um projeto que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, chamado Fornext. Então vai ser toda quarta, quinta-feira do mês. E nós contamos com a participação dos irmãos, o Célio vai falar um pouquinho mais sobre isso, vai trazer algumas orientações. É um trabalho muito importante, uma oportunidade da nossa igreja, ou dada para a nossa igreja, para se envolver com a obra missionária e com a ação social. Então, se você deseja participar, fique atento a essas informações que o Célio vai passar e também pode procurá-lo depois para que ele traga algumas outras orientações. Nós vamos orar agora pela vida do Célio, pedindo que Deus o abençoe no compartilhamento da mensagem e depois nós vamos seguir assim no nosso culto. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos aqui como teu povo, como tua igreja. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, pelas necessidades que são supridas, ó Pai, pelos desafios que são recebidos como oportunidade. Muito obrigado, Deus, por aquelas pessoas que estão chegando até o nosso meio, que têm vindo, ó Pai, como bênçãos na nossa vida, no nosso ministério. Sabemos, ó Pai, que há muito por realizar, que a Tua obra, ó Pai, é grandiosa e que existe muito trabalho a ser feito pela Tua igreja até a volta de Cristo. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor preserve a nossa unidade, que o Senhor mantenha os nossos olhos, ó Pai, sempre fixados no autor e consumador da nossa fé, em Jesus Cristo, e que possamos ter sempre, ó Pai, a convicção da missão, do chamado que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor cuide, assim, ó Pai, da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, de uma forma muito especial, que o Senhor continue nos usando, ó Pai, para a Tua glória. Queremos agora, ó Pai, pedir uma bênção especial em favor do Célio. Obrigado, ó Deus, pela amizade dele, pelo carinho dele, e queremos suplicar agora, ó Pai, que o Senhor use de uma forma especial nessa manhã, trazendo o Teu recado, ó Pai, para o nosso coração. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz seja com todos. Então, antes de nós passarmos a mensagem, eu só quero compartilhar com os irmãos esse trabalho que o pastor começou a dizer aqui para nós esta manhã. A nossa igreja, já há algum tempo, desenvolve um trabalho com uma base missionária aqui de Campinas, chamada Fornext. Fornext significa para o próximo. Essa ONG, ela trabalha com moradores de rua e pessoas em situação de vulneráveis. E já há algum tempo esse trabalho é desenvolvido, mas ano passado ele acabou sendo interrompido. Depois que
o Raul, ele se desligou da igreja. Mas este ano nós vamos retomá-lo, e a partir dessa quinta-feira nós estaremos presentes ali nesta base missionária para apoiá-los nesse trabalho. O que eles fazem? O trabalho se resume basicamente no seguinte: a nossa igreja ficará responsável, na última quinta-feira de cada mês, a preparar a refeição das pessoas que frequentam aquela base, e também ficará responsável para a ministração de um culto. Por quê? Porque antes de ser servido a refeição para as pessoas que frequentam aquele local, nós fazemos um culto de gratidão a Deus, onde são cantados louvores e é compartilhado a palavra de Deus. Então a nossa responsabilidade qual será? O preparo da refeição, do jantar da noite e a condução do culto. O que eu quero convidar os irmãos? Para que estejam presentes nesse trabalho, né? Porque é um trabalho que precisa do apoio e do envolvimento da igreja. A partir de quinta-feira, então, 19 horas, eu já estarei lá, e eu posso daí dar orientação para quem quiser participar conosco desse trabalho. O que a igreja, você que for participar, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar estar disponível para atender as pessoas que ali frequentam, os moradores de rua que, porventura, aparecerem ali, ou pessoas vulneráveis que também comparecerem àquela noite. Muitos têm necessidade de falar sobre sua vida, muitos têm necessidade de compartilhar a situação difícil que está vivendo, e como cristãos nós podemos ouvi-las e, se houver oportunidade, de dar um aconselhamento, uma mensagem de fortalecimento e apoio para que a pessoa possa receber uma palavra amiga, tá? Você também, naquele local, você poderá interceder pelas pessoas que estão presentes durante o culto, há período de intercessão. E após o culto, necessitamos de pessoas para servirem as refeições naquele local. E após o término do culto, nós precisamos também arrumar todo o local, arrumar a cozinha onde foi feito o alimento, arrumar o salão ali de culto. Enfim, é uma oportunidade, meu irmão, de você servir a Deus e de você demonstrar ao próximo o seu amor, tá? Eu vou compartilhar no grupo da igreja já hoje o endereço, mas eu já vou falar aqui onde fica. Fica na Vila Industrial, próximo àquela sede do Correio Popular. Se você seguir pela General Carneiro, após passar o supermercado Savenhago, a primeira rua à direita já é a rua onde fica a base, é a Rua Maria Soares. Mas eu vou compartilhar o endereço e eu deixo esse desafio para que você se disponibilize de algumas horas do seu tempo nesse dia para servir a obra de Deus através do serviço a pessoas que precisam da nossa ajuda e atenção. Amém? Vamos então passar a palavra de Deus essa manhã. Abra comigo o livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso número 12. Livro de Atos, capítulo 4. Eu vou ler do verso número 12 até o verso 41. É um texto grande, mas é necessário que nós façamos a leitura e que você acompanhe a leitura para que a gente possa se situar no que está acontecendo e você possa entender a mensagem que o Senhor quer transmitir a nós esta manhã. Então, Atos capítulo 5, a partir do verso 12, a palavra do Senhor fala assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém,
levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, fizeram com muita inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos e, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu ao que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a esses homens, porque algum tempo atrás levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês: não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se esse plano ou essa obra vem de Deus, deixem que vão embora, porque esse plano ou essa obra vem dos homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e o açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Dois temas importantes se destacam da leitura desse trecho que nós lemos. O primeiro está nos versos 12 a 16, onde fala sobre a expansão e o crescimento da igreja, seguido de sinais e milagres que eram realizados por meio dos apóstolos. E o segundo tema, ele vai a partir do verso 17 e conclui no verso 42, onde fala sobre o crescimento da hostilidade e da perseguição à igreja de Jesus.
é interessante que esse segundo tema, ou seja, o crescimento da perseguição, é consequência do primeiro. Ou seja, a perseguição começou a ocorrer em consequência também do crescimento da igreja. À medida que a igreja crescia naquele contexto histórico, a perseguição também começou a crescer em relação à igreja. Vamos refletir primeiramente sobre como era visto esta expansão e esse crescimento da igreja na igreja primitiva. Nós vemos pelo texto que acabamos de ler que esta expansão, meus irmãos, esse crescimento da igreja era seguido de sinais e maravilhas produzidos, assim, efetuados por intermédio do ministério dos apóstolos. Interessante que o ministério de Jesus também foi seguido de obras que autentificavam e comprovavam o caráter messiânico do ministério de Jesus Cristo. E da mesma forma, as obras que eram realizadas por meio daqueles apóstolos demonstravam que Deus era com eles, demonstravam que através deles Deus estava dando prosseguimento ao ministério de Jesus. O ministério de Jesus não foi enterrado na sepultura com a morte do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, com a ressurreição do Senhor, o ministério, através do ministério apostólico, tudo aquilo que Jesus estava realizando enquanto estava aqui, deu continuidade através da obra e vida dos seus apóstolos. E é interessante que o que estava ocorrendo ali na igreja primitiva, naqueles primeiros dias da expansão do cristianismo, era cumprimento a palavras que Jesus havia dito aos seus discípulos enquanto estavam com eles. Olha só, em Marcos, no capítulo 16, lá no finalzinho do texto, Marcos registrou que enquanto Jesus estava ali reunido, Jesus havia dito a eles que sinais acompanhariam aqueles que crescem. Em meu nome eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes faria dano algum. E se impusessem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E era realmente isso que estava acontecendo naquele contexto. Olha só, eles colocavam as mãos sobre enfermos, enfermos eram curados. Pessoas cheias de espíritos demoníacos eram libertas através do poder de Deus que emanava da vida dos seus apóstolos. Interessante também que na última ceia de Jesus com os seus discípulos, naquele cenáculo onde eles se reuniram para comemorar ali a última Páscoa, e antes de Jesus ser conduzido à cruz, lá no cenáculo Jesus havia dito para eles que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras ainda maiores, porque Jesus iria para o Pai. Olha só, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e obras maiores ainda. É o que estava acontecendo naquele contexto. Os apóstolos, cheios do poder de Deus e do Espírito Santo, estavam fazendo obras semelhantes àquelas que Jesus fez no seu ministério, e obras até maiores, porque agora o Espírito Santo estava sobre eles, estava sobre a igreja, os estava capacitando a fazer coisas assim inimagináveis. Interessante também nós notarmos que no capítulo 4, que nós estudamos aqui alguns dias atrás, nos nossos cultos, mostra aquele fato onde havia ali um mendigo, um aleijado, à porta do templo. Pedro e João, entrando ao templo, cura aquele mendigo, e as autoridades religiosas se enfurecem e levam Pedro e João para serem interrogados e querem proibi-los de pregarem no nome de Jesus. Você se lembra desse fato que foi lido aqui no nosso púlpito? O interessante é que após os discípulos, os apóstolos, serem soltos ali da presença
daquelas autoridades religiosas, ao retornarem para o local onde eles se reuniam, nós vemos que a igreja, ela se reúne em oração e ela pede tão somente uma coisa na sua oração a Deus. Elas pedem capacitação para que pudessem pregar corajosamente o Evangelho e pedem manifestação de curas, sinais e maravilhas. Depois você pode ver isso aí no capítulo 4, lá no finalzinho, versículos 29, 30, 31, onde isso está registrado. E é interessante que agora Lucas começa a narrar fatos que mostram que a oração que a igreja havia feito está se realizando. Curas, sinais, prodígios e maravilhas estavam acontecendo no meio deles. É interessante nós notarmos que milagres são chamados de sinais aqui no contexto do Novo Testamento, porque eles não têm um fim em si mesmo. Ou seja, os milagres que eles realizavam não chamavam atenção para si. Aqueles milagres produzidos não chamavam atenção para quem estava sendo usado por Deus para que aquilo acontecesse. Mas esses milagres, chamados de sinais, eles apontavam para uma outra realidade. Ou seja, aqui nesse caso, todos os sinais que estavam acontecendo ali estavam apontando para Jesus Cristo, que tem toda a autoridade e poder nos céus e na terra. Então, cada sinal miraculoso que acontecia ali não estava apontando para o ministério apostólico, estava apontando para uma outra realidade, estava apontando para Jesus, que havia adotado aqueles homens com o Espírito Santo e os capacitado para serem usados por Deus para que aquelas coisas inacreditáveis acontecessem. E enquanto o sinal, ele aponta para uma outra realidade, aponta para Cristo, prodígios e maravilhas que Lucas fala aqui, ele tem a ver com o impacto que aquele sinal, aquele milagre estava fazendo, o impacto que aquilo provocava nas pessoas. Ou seja, maravilhas aqui tem a ver com coisas extraordinárias, coisas fora do comum, fora do normal, que estavam acontecendo e estavam impactando aquela comunidade onde a igreja estava se desenvolvendo. O que Lucas ele quer mostrar aqui é que o poder de Deus, meus irmãos, se movia de maneira espetacular, se movia de uma forma fora do comum sobre Jerusalém naquela época, a ponto que Lucas registra o quê? Que doentes eram levados em camas e em macas ali nas ruas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre aquelas pessoas e alguns fossem curados. A sombra de Pedro poderia se projetar sobre alguém que estava ali possesso por uma entidade demoníaca e a pessoa era liberta. Isso era a operação de maravilhas que estava impactando aquela comunidade. Nós vamos avançar no livro de Atos durante os cultos aqui, e você vai ver lá no capítulo 19, quando Lucas também começa a relatar o ministério do apóstolo Paulo. Lucas ele escreveu assim, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Isso não significa que havia algum poder mágico sobre as vestes de Paulo, sobre o lenço ou toalha que Paulo utilizava, ou houvesse algum poder mágico sobre a sombra de Pedro, que ao ser projetado sobre alguém era curado ou liberto. Isso tinha a ver com a fé daquela pessoa que ia atrás de uma solução. Imagine só aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, que foi ao encontro de Jesus e tocou no manto do Senhor, e ela foi curada automaticamente. O que Jesus falou para ela? A tua fé te salvou.
Da mesma forma, a fé daquelas pessoas era que dava origem à bênção que elas estavam recebendo através dos filhos do Senhor, daqueles apóstolos. O que Lucas quer mostrar para nós, meus irmãos, é que a presença do Espírito Santo sobre a igreja naqueles dias era intensa. A igreja do Senhor Jesus era cheia da plenitude do Espírito Santo. E isso nos leva a pensar, nos leva a olhar para o texto e vermos 3 fatos que uma igreja cheia da plenitude do Espírito Santo, ela tem. Primeiramente, olha só, verso número 12, capítulo 5, 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. O primeiro fato que Lucas mostra aqui para nós é que uma igreja cheia da plenitude do Espírito Santo, ela é unida. O pastor Rodrigo já falou sobre o tema da unidade no domingo passado, em alguns domingos anteriores também isso foi abordado, mas o fato é que todo o Novo Testamento, ele vem tratar sobre a união do corpo de Cristo, vem tratar sobre a unidade da igreja. O livro de Atos, até o último capítulo, ele tem presente essa temática, que a igreja daquela época era uma igreja unida. E a igreja do Senhor, ela precisa ter essa característica, também precisa ser unida. O que uma igreja unida, ela provoca, meus irmãos? Vejam comigo o verso número 13. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. O segundo fato que Lucas quer mostrar aqui com esse relato, que a igreja cheia da plenitude do Espírito Santo, além de ser unida, é uma igreja admirada. O texto fala de forma bem clara, o povo tinha grande admiração por eles. Mesmo que o público externo da igreja não a frequentasse, não tivesse ainda tendo sido alcançado pelo Evangelho, mas eles olhavam para aquela igreja e nutriam grande admiração por ela, nutriam grande respeito por ela, porque era uma igreja, meus irmãos, cheia da plenitude do Espírito Santo e da presença de Deus. E o que nós temos que trazer para nós em relação a isso é, será que a igreja do nosso tempo, ela é também uma igreja admirada por aqueles que não são parte da comunidade cristã? Será que as pessoas que estão do lado de fora, que não têm contato com a igreja, elas sentem admiração pela igreja, elas nutrem respeito pela igreja? Isto é algo que nós temos que pensar e temos que batalhar para quê? Para que a igreja alcance a admiração, o respeito, a simpatia dos de fora. Por quê? Porque a soma da união da igreja e o respeito que a igreja adquire no seu meio em que ela está localizada, ela gera a multiplicação. Olha o verso 14. E aumentava sempre o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Aumentava o número de crentes no Senhor. O pastor Rodrigo falou no domingo passado sobre a multiplicação da igreja. E eu quero reafirmar para você, meu irmão, que a multiplicação vai ocorrer no meio da igreja, quando a igreja, ela seguir os 2 fatos anteriores que Lucas narra aqui. Quando a igreja, ela se une, ela é unida, e quando a igreja, ela também é admirada na comunidade na qual está inserida. A soma dos 2 fatores geram na sua multiplicação. E o interessante é que Lucas, ele narra aqui um fato curioso. Até então, nós vemos que o relato
do livro de Atos é concentrado em Jerusalém. Os apóstolos ficavam apenas em Jerusalém. Isso nós concluímos pela leitura, onde fala o quê? Que as pessoas das comunidades circunvizinhas, das cidades vizinhas a Jerusalém, elas iam até ela para levarem os seus doentes para que eles fossem curados. Ou seja, não havia ainda aquele sentimento missionário de sair do local e ir até as pessoas. Mas por enquanto as pessoas estavam vindo até Jerusalém para ouvirem o Evangelho, para alcançarem alguma bênção. No futuro nós veremos em Atos que isso se inverte, onde os apóstolos começam a sair de Jerusalém, irem para as demais cidades, para se encontrarem com elas. Mas nesse momento aqui que Lucas está registrando, pessoas de outros locais estavam vindo a Jerusalém, e esse crescimento da igreja começou a causar ciúmes nas autoridades religiosas daquela época. Fato que nós temos que ter sempre em mente também é o seguinte, que o crescimento da igreja, ele incomoda o reino espiritual. Por que incomoda o reino espiritual? Porque almas que antes eram escravizadas pelas trevas, por meio do Evangelho, são libertas e tornam-se portadores da luz de Jesus, portadores da imagem de Jesus. E essas pessoas libertas, que se tornam também portadoras da mensagem de Jesus, portadoras da luz do Senhor, portadoras da imagem do Senhor, elas irão levar essa luz, esta mensagem a outras pessoas que estão em trevas e que também poderão ser resgatadas e também compartilharem desta mesma luz com os demais. E isso incomoda muito o inferno, porque o inferno não quer ver aqueles que estão presos nos vícios, pecados, nas suas teias, serem libertadas. No texto que nós acabamos de ler, mostra o seguinte: os líderes religiosos, movidos de inveja, mandaram agora prender os 12 apóstolos. Notemos que anteriormente os apóstolos foram apenas impedidos foram assim, ordenados a não pregarem mais no nome de Jesus. Mas agora, além disso, eles são presos e estão com suas vidas em risco. Mas o texto nos mostra algo especial, meus irmãos. Da mesma forma que lá no sepulcro de Jesus, um anjo foi e removeu aquela pedra. Um anjo agora vai até a prisão, onde os 12 estão presos, encarcerados, e os liberta daquele local e os leva para fora. O que os apóstolos fazem após serem libertados? Eles se esconderam? Não. Eles contrataram seguranças para estarem com eles, para que quando saíssem nas ruas, não fossem assediados, ou os protegessem de possíveis riscos de prisão, ou outra coisa? Nada disso. A palavra de Deus mostra o quê? Que na manhã seguinte, após eles serem libertados da prisão, eles retornam ao templo e começam novamente a ensinar. Ou seja, eles fazem a mesma coisa que no dia anterior os levaram à prisão. Isso nos mostra que aqueles homens estavam revestidos de uma autoridade espiritual tão grande, que eles só viam uma coisa diante deles: cumprirem a missão para a qual Deus os designou. O interessante é que, obrigado, irmã. O interessante é que no capítulo 1, verso 8, o próprio Jesus fala para aquela comunidade de pessoas, aqueles primeiros discípulos, antes de subir aos céus, Jesus ele fala assim para eles: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
Samaria, a Judéia e até aos confins da terra. Aqueles homens cheios do Espírito Santo e da autoridade de Deus tinham ousadia de continuarem na sua missão, mesmo sabendo que eles corriam risco. E é interessante nós notarmos isso, porque esta ousadia que nós vemos entre os primeiros cristãos, entre a igreja primitiva, parece que falta hoje na igreja contemporânea. Olha só, no Brasil, por exemplo, nós vivemos num país onde a nossa Constituição Federal garante a liberdade de culto. Você não será preso por você exercer a sua fé. Você não poderá ser preso por reunir-se em templos, em casas ou qualquer lugar para professar sua fé. Pois é uma garantia constitucional que garante você a liberdade religiosa de exercer a sua fé onde você estiver. Não só para os cristãos, qualquer crença no Brasil goza desse preceito constitucional. Mas no mundo, em geral, isso não ocorre. No mundo, há vários locais, há vários países onde existe uma barreira em que os cristãos não conseguem exercer a sua fé, não podem exercer a sua fé. Pense comigo, no mundo atual, como se define um cristão perseguido? Se você fizer uma pesquisa no site da Missão Portas Abertas, o Portas Abertas é uma ONG missionária que trabalha em pró de cristãos que sofrem perseguição no mundo todo. É uma ONG especializada nisso, onde eles procuram levar ajuda, tanto financeira, quanto financeira, espiritual, emocional, social, para comunidades de cristãos que estão espalhados aí pelo mundo, estão sofrendo perseguição. Mas no site do Portas Abertas, você vai ver que quando os cristãos ao redor do mundo, eles têm os seus direitos negados, por escolherem seguir a Jesus, eles se tornam vulneráveis a todo tipo de hostilidade, em diferentes esferas da sua vida. Na vida pessoal, na vida familiar, na vida em comunidade, na sua nação, na igreja. Então, um cristão perseguido, ele é definido como aquele que tem os seus direitos básicos negados, simplesmente por escolherem seguir a Jesus. É interessante, meus irmãos, que uma pesquisa que está publicada na lista mundial de perseguição do ano de 2004, também patrocinado pelo Portas Abertas, é estimado que 365 milhões de cristãos no mundo, isso no ano 2024, quando esses dados foram atualizados, 365 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Cristo. Se nós considerarmos que no mundo existe hoje 2,1 bilhão de cristãos, segundo as últimas estatísticas, praticamente mais de 17% de cristãos sofrem algum tipo de perseguição religiosa por causa da sua fé. E essa perseguição religiosa, ela ocorre quando alguém se identifica como cristão, tem seus direitos de liberdade religiosa, não tem direitos garantidos para a sua liberdade religiosa, ou seja, elas são proibidas de se reunirem em templos, em casa ou qualquer outro lugar. Então, o primeiro item que a gente nota como um ataque à fé é quando direitos de liberdade religiosa são proibidos ou não são garantidos no local onde a igreja está estabelecida. Também
um outro item é quando a conversão ao cristianismo ela é proibida por conta de ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas. Por exemplo, na Coreia do Norte, a pessoa ser descoberta como um cristão é efetivamente uma sentença de morte para a pessoa. Existe pena de morte para pessoas que se declararem cristãos na Coreia do Norte. Isto é um fato, comprovado. E caso alguém não seja morto por causa da sua fé, os cristãos eles são enviados para campos de trabalho forçados, como prisioneiros políticos, e muitos acabam morrendo nesses campos de trabalho forçados. E o triste que até os membros das famílias dos cristãos, mesmo que esses membros não sejam cristãos, eles recebem o mesmo destino, ou seja, eles também são enviados para campos de trabalho forçados e ficam lá, às vezes indefinidamente, acabando também morrendo por conta disso. Então é uma opressão muito grande, para quê? Para que a pessoa, ela não se relacione com a fé cristã. Outros fatores também que ocorrem no mundo, por aí afora, que demonstram a perseguição ao Evangelho, está no fato de várias pessoas serem forçadas a deixar suas casas ou seus empregos por medo da violência. Muitos são agredidos fisicamente e até mesmo mortos por causa da fé. Outros são presos, interrogados e, na maioria das vezes, torturados por se recusarem a negar a Jesus. E, na maioria dos casos, as pessoas são presas e condenadas sem o direito a uma defesa. São arrancadas dos seus lares e conduzidas à prisão apenas por causa da sua fé no Senhor Jesus. Alguns dados eu quero compartilhar com os irmãos aqui também em relação a isso. Entre outubro de 2023 a outubro de 2024, foram registrados 4.476 cristãos mortos por questões relacionadas à fé. E esse número, meus irmãos, não é um número assim absoluto, é um número assim subestimado. Por quê? Porque a maioria dos casos de perseguição não são denunciados ou não são conhecidos. Mas dentre aqueles casos conhecidos, entre outubro de 23 a outubro de 24, no período de um ano, 4.476 cristãos há registros de que foram mortos simplesmente por questões relacionadas à fé. Também de outubro de 23 a outubro de 24, há registros de 7.679 ataques a igrejas cristãs e outras propriedades públicas cristãs, como templos, escolas, casas de cristãos onde se realizam cultos, ou outras instalações utilizadas por igrejas, por comunidades missionárias, ONGs missionárias pelo mundo afora, que sofreram ataques simplesmente por servirem de local de suporte à pregação do Evangelho. E eu repito, não são números absolutos, são números assim, subestimados, porque são casos que vieram ao conhecimento das ONGs evangélicas que atuam no mundo. Também há registros de 209.770 cristãos que foram obrigados a fugir de suas casas ou de seu país por causa de perseguição. E tudo no mesmo período, outubro de 23 a outubro de 2024. Mais de 200 mil casos conhecidos de cristãos que foram obrigados a se exilar, deixar suas casas, deixar suas comunidades, suas famílias, e ir como refugiados a outros locais, simplesmente por servirem ao Senhor. O último dado que eu quero compartilhar, de outubro de 23 a outubro de 24, 4.744 cristãos foram presos, detidos
ou condenados sem um julgamento justo, apenas por causa da fé que professam. Mas uma coisa que nos alegra em tudo isso, é que nós vemos relatos de inúmeros cristãos pelo mundo afora, que vivem em países nos quais ou há uma proibição expressa de se viver o cristianismo, ou mesmo sem uma proibição expressa do Estado, a cultura daquele país, daquela comunidade, não permite a instalação do cristianismo. Mas mesmo assim, cristãos que estão nessas áreas, eles não negam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Mesmo com o perigo de perder a vida, mesmo com o perigo da condenação injusta, mesmo com o perigo de perderem seus bens e patrimônios, serem expulsos de suas comunidades, mesmo assim permanecem fiéis ao nosso Senhor. Isso nos mostra o que Lucas escreveu no livro de Atos. Olha só, capítulo 5, versos 30 e 29 em diante. Eu quero ler, fala assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais, que ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Os apóstolos estavam diante do sinédrio, prestes a serem julgados, prestes a perderem as suas vidas, porque Lucas relata o quê? Que a fúria do sinédrio era tão forte, era tão grande contra eles, que eles intentaram matá-los. Mesmo assim, Pedro, ele se levanta e ele fala assim, o Deus de nossos pais, que ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram. Ou seja, olha só, Pedro, ele não fala assim, o Deus que a igreja está seguindo, ou o Deus da comunidade cristã que está se erguendo. Mas Pedro, ele inclui a todos os ouvintes ali, inclui tanto cristãos quanto ao sinédrio. E fala assim, o Deus de todos nós, o Deus que o sinédrio servia, que os saduceus serviam, que os fariseus serviam e demais autoridades. Então esse mesmo Deus, ele ressuscitou a Jesus pendurando no madeiro, e Pedro aponta ao dedo e fala assim, o mesmo Jesus que vocês crucificaram. Meus irmãos, eu acho isso uma mensagem assim, realmente bonita, porque mostra que Pedro, ele toca na ferida daqueles seus acusadores. Pedro mostra que eles sim haviam condenado ao Senhor Jesus Cristo. E isso nos mostra o seguinte, que a nossa mensagem, a mensagem que nós pregamos, a mensagem que a igreja deve pregar, a mensagem que você deve testemunhar para seus amigos, parentes, colegas e demais, essa nossa mensagem jamais ela pode ser diminuída ou aumentada. Nós não podemos diminuir o Evangelho para subtraindo algum dos seus pontos para agradar alguém. E nem também podemos aumentar o Evangelho de alguma forma para torná-lo mais atraente ao ouvido das pessoas que estão ouvindo. Mas o Evangelho deve ser pregado na sua integridade, nas suas doutrinas centrais, no básico que Jesus e os apóstolos nos deixaram. Era isso que Pedro estava fazendo. E isso faz toda a diferença. O que o texto quer mostrar para nós? Já estou caminhando para o final, mas eu quero que você acompanhe comigo. O texto vai nos revelar 5 lições preciosas. A primeira delas está no verso 19. Quando fala assim, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora, disse, vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Os apóstolos foram presos
por serem fiéis à mensagem do Evangelho e não se recusarem a pregarem o autêntico Evangelho que eles aprenderam do Senhor. Por isso foram presos. O primeiro fato que Lucas quer deixar para nós é que Deus jamais desampara aquele que é fiel a Ele. Amém? Deus não desamparará aquele que permanecer fiel e ser uma testemunha fiel do seu Evangelho, da sua palavra. Mesmo eles sendo lançados na prisão, Deus manda um anjo até lá para libertá-los de forma miraculosa. Isso me lembra muito o Salmo 34, quando Davi escreve assim, ó, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Meus irmãos, se você permanecer fiel a Deus, se você permanecer fiel à sua palavra, permanecer fiel ao seu Evangelho, mesmo que você sofra algum tipo de perseguição, Deus jamais vai te desamparar. Ele te dará o livramento na hora certa. Ele vai te dar condições de você continuar sendo fiel a Ele. Amém? Deus, Ele não desampara aquele que é fiel a Ele. O segundo fato que Lucas deixa registrado e que é importante nós compreendermos é que a missão continua. Olha só, os apóstolos, eles foram libertados da prisão para continuarem a missão para o qual eles foram enviados. Nós vemos que o verso 20 fala assim, que o anjo, quando os tirou da prisão, falou para eles, ó, vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Irmãos, a missão a qual o Senhor nos confiou, ela jamais pode parar devido a possíveis perseguições que possam se levantar contra nós. Eu falei anteriormente que no Brasil, por exemplo, nós não temos uma perseguição religiosa a ponto de atentar contra a nossa segurança, atentar contra a nossa vida. Mas pode haver uma perseguição onde você pode ser excluído de um grupo social, onde você pode ser preterido, às vezes ali no seu trabalho, de uma promoção ou de alguma coisa boa que possa vir para você. Pelo fato de você ser um crente fiel, às vezes você pode ser preterido e não conseguir isso. Mas saiba que a missão continua apesar disso. Se Deus te levantou como uma testemunha fiel dele lá no seu trabalho, não deixe de testemunhar do nome do Senhor, porque talvez você foi preterido ou você foi excluído por causa da sua fé. O texto nos mostra claramente, a missão continua. Deus libertou aqueles homens da prisão, não para ficarem seguros num local, mas para irem ao templo, no mesmo local onde foram presos, e ali continuarem pregando e compartilhando o Evangelho. O terceiro fato que Lucas, ele registra e nos deixa como exemplo, é que Deus, ele providencia meios, até os meios mais improváveis, para que a sua missão jamais pare. O que o texto aqui nos revela? O texto nos mostra que Gamaliel, que era um fariseu respeitado, não é? Gamaliel era membro do Sinédrio. Mais para frente você vai ver que Gamaliel ele foi professor do apóstolo Paulo. Quer dizer, era ali um fariseu de proeminência naquele concílio. Mas Deus, ele levanta Gamaliel, e Gamaliel foi usado por Deus para providenciar um meio para que os seus servos não sofressem condenação. O Sinédrio queria condená-los à morte. Alguns versos anteriores você vai ver que eles intentavam matar aqueles apóstolos. Mas Deus, por sua misericórdia, ele pega um daqueles fariseus, um daqueles membros do conselho, e coloca algumas palavras de sabedoria em sua boca, e talvez os apóstolos pudessem até não acreditar, mas alguém que fazia parte da comunidade, do grupo que queria a morte deles, esse alguém foi usado por Deus
para dar livramento a eles. O que eu quero mostrar para você, meu irmão, é que Deus, Ele providencia meios e até os meios mais improváveis que você possa imaginar para que a sua missão não pare. Deus pode utilizar formas que você jamais imagina para que você continue sendo uma testemunha dEle na sua comunidade, no seu trabalho, entre os seus familiares, entre os seus amigos. Creia nisso. Deus providencia meios e até meios improváveis para que a sua missão continue. O quarto fato que Lucas, ele quer nos mostrar aqui, que a obra de Deus, ela jamais pode ser destruída. O verso número 39, eu vou ler aqui o 38 e 39, onde fala assim: palavras de Gamaliel ao conselho: neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, porque vocês não poderão ser destruídos e correm o risco de estar lutando contra Deus. Irmãos, a obra de Deus, ela não pode ser destruída. E o que Lucas deixou registrado aqui é o fato de que aquele que se levantar contra Deus e tentar resisti-lo, esse será arruinado. Se você estudar a história da igreja, você verá que muitos homens se levantaram tentando conter o avanço do evangelho. Muitos imperadores romanos se levantaram para tentar conter o avanço do evangelho. Mas todos esses que tentaram alguma coisa e resistiram a Deus, tais pessoas morreram, caíram no esquecimento. A obra de Deus continuou e chegou até nós, e a obra de Deus continuará avançando até a vinda do Senhor. Aquele que tentar conter o avanço da igreja, ele estará arruinado. O próprio Jesus, ele declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? O último fato que Lucas deixou para nós aqui é que sofrer por causa do evangelho não é humilhação. Sofrer por causa do evangelho é glória e honra. Olha só os versos finais, os versos 41 e 42. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Irmãos, aqueles homens, apesar de serem presos, de verem a vida deles correrem risco de serem mortos, eles saíram daquele ambiente alegres e felizes, simplesmente pelo fato de sofrerem afronta por causa do nome de Jesus. O que Lucas deixou como exemplo para nós é que não há maior honra ou glória que um ser humano possa receber nesse planeta do que compartilhar da humilhação de Cristo. Compartilhar do sofrimento de Cristo, compartilhar da humilhação de Cristo, meus irmãos, é a única parte da glória de Jesus que Ele vai compartilhar conosco nesse mundo. Porque no céu o restante da sua glória será derramada sobre nós. Mas hoje resta a nós apenas nos gloriarmos na sua cruz. Então saiba, sofrer por causa de Jesus não é humilhação, é honra, é glória. Se você está sofrendo algum tipo de humilhação, por ser cristão, por ser crente, por não ser igual às pessoas, por não seguir o fluxo deste mundo, por não compartilhar da mentalidade deste mundo, saiba, não é humilhação nenhuma, é honra, é glória. Você é um participante também do sofrimento de Jesus na cruz. Amém? Feche seus olhos, eu quero terminar simplesmente orando e pedindo para que o Senhor, Ele venha ao nosso encontro
e Ele possa, dia após dia, nos capacitar para sermos testemunhas melhores, para compartilharmos a palavra dEle, e onde estivermos, sermos usados por Ele, em qualquer situação. Pai, no nome de Jesus, nós acabamos de ouvir aqui a Tua mensagem, e vermos no exemplo dos apóstolos a forma como eles foram tratados, simplesmente por não rejeitarem o Teu Evangelho, por não darem ouvidos a este mundo, de não se esquivarem de serem testemunhas da Tua palavra, quando as autoridades daquela época os proibiram, os quiseram proibir de falarem do nome do Senhor. Eles mantiveram-se firmes, mantiveram-se irredutíveis, e confiaram na Tua graça, confiaram no poder do Espírito Santo que estava sobre eles, e continuaram testemunhando do Teu nome onde estivessem. Mesmo que a maioria deles foram depois mortos, foram sacrificados em relação à fé, a Tua obra não parou aí, Senhor, ela continua e nos alcançou. O que eu quero lhe pedir é que o Senhor possa nos dar a mesma ousadia e a mesma autoridade espiritual que havia sobre aquela igreja, aqueles homens e mulheres que jamais negaram a fé, jamais negaram que eram Teus filhos, e puderam resistir a toda a perseguição, a toda a provação, a toda afronta. Que o Senhor nos equipe também, Senhor, dessa autoridade espiritual. Que o Senhor possa nos revestir dessa autoridade espiritual, para sermos crentes melhores, para servirmos ao Senhor onde estivermos, e que a Tua graça seja sobre nós, Senhor. É minha oração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, vamos louvar o último louvor da manhã. Justamente no encontro aí do que foi pregado hoje pelo nosso irmão Sérgio. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé.
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Senhor, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, Pai. Nos despede em paz para nossos lares, Senhor. Que possamos ter um domingo abençoado, como foi até agora, Pai. Ao acompanhamento da nossa família, que o Senhor nos abençoe durante a semana. Que o Senhor nos fortaleça, Pai. Mesmo onde houver perseguição, como aprendemos aqui nesta manhã, é motivo de glória e honra ser perseguido por amor do Teu nome, Jesus. Que possamos, ó Deus, ter isso dentro dos nossos corações e não nos acovardarmos, ó Deus, em anunciar a Tua palavra, em anunciar o Teu reino. Por isso, Deus, continue falando com o Teu povo, com a Tua igreja, e que possamos mais e mais desejar, anunciar, Deus, o Teu reino até a Tua volta. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu domingo, em nome de Jesus. Não caminha